Estamos de volta com o nosso Estúdio Verão Mais Nova, direto do Parque Lauro Ricieri Bortolom, e hoje recebendo aqui a otorrinolaringologista, a doutora Tatiane Yamamoto. Seja bem-vinda, doutora Tatiane. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes e mais uma vez participando, Rosana. E olha, muito legal o nosso assunto de hoje, que são alergias respiratórias. Tem muito que a gente falar. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, muita gente sofre com isso, não é mesmo, doutora? Sofre. Aqui tem muita questão de poeira, vento, e o que nos ajuda também é o azevém, nas épocas de azevém, e sem falar do normal, que seria a primavera, pólen, que acumula e causa muita alergia. Pois é um problemaço danado e a gente não sabe como lidar direito com as nossas alergias ainda. Sim. Como é que assim, quais são as principais alergias que a gente sente aqui? As principais alergias, elas são através de mudanças de temperatura. Então, nosso clima temperado, ele propicia muito, né? Principalmente durante o dia, quente, à noite já esfria muito. Nós temos alergias relacionadas ao pólen na primavera. Temos também muito relacionado a animais de estimação, coisa que não tem muito lá pelo sul-sudeste, aqui tem bastante. E também mofos, ácaros, que são os normais. Pois é, e essa alergia à temperatura, agora no verão, é um problema danado pra gente, porque de manhãzinha é frio, ao longo do dia aumenta muito, né? Tem uma grande amplitude térmica e a gente usa muito ventilador, usa muito ar-condicionado, e isso impacta também na nossa saúde respiratória. Impacta muito. Principalmente durante o dia, que é muito quente, a gente fica muito no ar-condicionado. E aí a troca de temperatura, o tempo mais seco, porque não deixa o ambiente mais úmido, faz com que piore as vias respiratórias e cause mais alergias. Tá, mas e aí? A gente não tem como sobreviver sem ar-condicionado. Como é que a gente trabalha com ele, doutora? Não tem como viver, porque realmente é muito quente aqui, né? O que nós podemos lançar mão, principalmente, é a umidificação do ar. Porque essa alergia, esses sintomas inflamatórios pode ser por conta do tempo seco, né? Do ambiente seco. Então, uma bacia com água, umidificador se ligando de vez em quando, é muito importante. E também o que ajuda muito são as lavagens nasais. Pois é, lavagem nasal. Sabe que quando eu tive filha, aí eu fiquei sabendo um pouquinho mais sobre lavagem nasal, mas nós adultos, a gente não tem esse costume não, né, doutora? Não temos esse costume. Foi algo que cresceu muito após a pandemia, né? Na pandemia foi visto que é pego através de vias respiratórias, então foi mais o conceito de lavagem nasal. Mas é algo que está crescendo bastante. Graças a Deus, desde novinho, os pais estão fazendo e criando o hábito. E a lavagem nasal é importante para tirar todas as impurezas que acumulam durante o dia. Então, é bom fazer quando chegar em casa, antes de dormir, pelo menos uma vez por dia, principalmente nas crianças que são mais suscetíveis a alergias. Pois é, e aí, para sair toda essa poeira, enfim, né, que a gente ao longo de todo o dia ficou ali respirando e tudo mais, agora é bom lembrar que não é para fazer com água pura, né? Não. Vamos explicar, pode. doutora. Não, a água deve ser feita com água, com soro fisiológico, ou temos aquelas soluções para fazer com sachê, mas é feito com água filtrada, depois se coloca o sachê. A água direta de torneira, a água assim, de origem desconhecida, acumula muita bactéria, daí causa um segundo problema, que é infecção, ou sinusite, ou problemas mais graves por conta da água contaminada. Pois é, e aí a gente precisa utilizar ou uma seringa ou algum dispositivo especial para fazer essa lavagem, né? Sim, tem que ser utilizado os meios dispositivos corretos, higienizados corretamente e não usar o mesmo por muitas semanas, né? No máximo uma semana, dependendo de quantas vezes usa no dia, tem que ser descartado ou higienizado. Assim, se você não está com problema respiratório, assim, fazer uma vez por dia. Ótimo, uma vez por dia já tá ótimo. Tá, e agora você tá com um problema respiratório, por exemplo, dá para fazer mais vezes ao dia? Sim, dá para fazer 2, 3 vezes ao dia. Eu falo assim, paciente que não tem muito rinite importante ou sinusite, não precisa fazer aquele de alto volume, que é a garrafinha, que é a seringa e tal. Dá para ter outros dispositivos mais tranquilos, que são jatinhos, são partículas que têm mais fluido, então não é tão ruim, principalmente para criança, né? Então não precisa ser necessariamente de alto volume. Tem outros tipos também que faz a parte de higienização na via respiratória.
São sprayzinhos pequenininhos que você insere na narina e você faz essa lavagem, essa e limpeza. ela já ajuda bastante. Olha só, interessante. Agora você falou sobre essa alergia daí a mofo, a ácaro. Isso é um problemaço danado também pra gente que às vezes não fica em casa, às vezes não abre a nossa casa, né? Não tem uma circulação legal de ar, né? Não cuida direitinho. Tem que cuidar do travesseiro, tem que cuidar de uma série de coisas na nossa casa, que é o ambiente que às vezes está mais contaminado do que lá fora, de certa forma. Sim, nosso quarto, principalmente, eu falo para os pacientes, a gente dorme no mínimo 5 a 8, 10 horas por noite. Então, no mínimo, o travesseiro e o colchão tem que ser trocados, né? Eles têm uma base para se trocar, geralmente o travesseiro a cada 5 anos, ou naqueles pacientes que são muito alérgicos ou que não conseguem trocar, nós temos as fronhas antiácaros, que ajudam bastante, tanto a fronha como o lençol antiácaro. E não somente o quarto, né? Como todo o ambiente domiciliar, que faz com que acumula principalmente poeiras, né, mofos, e atrás principalmente de armários começa a acumular os fungos e tal, e causa todos esses problemas. Pois é, o inverno aqui do Rio Grande do Sul, ele é muito úmido, né? Todo mundo reclama, né? E esse mofo, quando que a gente deve se preocupar com o mofo? O mofo deve se preocupar sempre, porque ele é um fungo, e pacientes, principalmente aqueles imunossuprimidos, ou seja, têm uma imunidade mais baixa, eles não conseguem atuar diretamente nos mofos. Então, aqueles pacientes com diabetes descompensada, neoplásicos, né, tá tratando câncer, enfim, esses são mais suscetíveis. Então, tá vendo uma parede mofada, né, ou alguma coisa assim, até roupa às vezes embolora, fica, né, aqueles cantinhos de fungo, tem que retirar imediatamente para não causar infecções fúngicas. Pois é. E agora vamos falar sobre o tratamento, porque como é que a gente faz o tratamento para tudo isso, doutora? Para todas essas alergias que a gente tem, a gente precisa obrigatoriamente entrar com alguma coisa mais forte, ou a gente pode fazer um tratamento em casa? Como é que funciona? Quando a gente deve procurar um atendimento médico? Sim, a principal coisa que nós podemos fazer é prevenção. Então, lavar o nariz sempre que puder, todos os dias, se possível. Tá fazendo a lavagem e não está melhorando, daí seria bom procurar uma ajuda médica, porque ele vai classificar o teu tipo de alergia. Se for uma alergia leve, uma alergia moderada ou grave. Então, dependendo, temos medicamentos que dá para se aplicar somente no nariz, tem medicamentos que é por via oral, então não dá para sair receitando, porque tem paciente que não pode tomar, né? Então, é tudo muito individualizado. E nos casos mais graves que não conseguimos controlar com medidas domésticas e medicamentos, mandamos até às vezes para imunoterapia, com alergista, para fazer um tratamento, mesmo com relação à parte da imunidade. Isso é muito importante, né? O importante é você se prevenir e se tiver algum problema, procure a doutora Tatiane Yamamoto. Sim. Aliás, você atende onde, doutora? Eu atendo na Clínica Comunica, que fica no edifício São Lucas, na subida do HCR. Perfeito. E atendimento de segunda a sexta-feira por lá, de segunda a sexta-feira, e as cirurgias também na cidade. Perfeito. Muito obrigada por vir até aqui no nosso Estúdio Verão. São realmente dicas valiosas para os nossos ouvintes de toda a região. Muito obrigada, fico à disposição para sempre que precisar. Tá aí, doutora Tatiane Yamamoto, otorrinolaringologista, hoje aqui com a gente, falando sobre essas alergias respiratórias. Cuide-se, né? Especialmente nesse verão danado, não tem como a gente ficar sem o ar-condicionado, não é mesmo?